Há exatamente 155 anos, em 18 de abril de 1857, foi publicado o primeiro livro que trata sobre a doutrina espírita no mundo. A obra, intitulada O Livro dos Espíritos, foi escrita por um educador francês que assinava sob o pseudônimo Allan Kardec. Por isso, posteriormente, a doutrina espírita passou a ser chamada também de kardecismo. O Livro dos Espíritos é o tema da nossa entrevista de estúdio dessa quarta-feira e por isso recebemos o Ismael Batista, que é o presidente do Instituto de Divulgação Espírita de Guaxupé. Ismael, seja bem-vindo aqui ao Jornal TV Sul. E para a gente começar a nossa entrevista, Ismael, primeiro, a pergunta que fica: espiritismo é religião ou é ciência? A doutrina espírita é uma doutrina de tríplice aspecto, de fundamentos científicos, de bases filosóficas e de consequências morais, ou seja, é uma doutrina científica, filosófica e religiosa, porque a religião está no seu aspecto moral. Ela é toda estruturada no Evangelho de Jesus. Tá certo. Ismael, para a gente falar sobre o Livro dos Espíritos, muita gente não conhece, às vezes fica em dúvida, como que está estruturado esse livro? Como que ele se estrutura? O Livro dos Espíritos, ele se estrutura em 4 partes distintas. Allan Kardec, como era um educador que trabalhava o formato da educação para o futuro da humanidade, ele utilizou, ao meu ver, ao meu entender, de uma forma fantástica, facilitando o nosso entendimento. As 4 partes do Livro dos Espíritos é feito com perguntas e respostas. Então fica bem fácil o entendimento. Ele é muito didático, ele é muito fácil da gente aprender com ele. Tá. E agora sim, pela riqueza de conteúdo, como que foi escrito esse livro, Olha, Allan Kardec, ele foi convidado pelos benfeitores da humanidade que trouxeram a doutrina espírita para a Terra. A doutrina espírita não é um conjunto de ideias humanas. A doutrina espírita é a única doutrina no mundo que é dos espíritos. Todo o seu esboço, todo o seu conteúdo é do plano espiritual. Então, Allan Kardec foi escolhido por ser um homem de ciência, por ser uma autoridade moral e um homem também ligado à educação, ao modelo futurista de educação. Ele, evidentemente, tinha todas as características de um codificador, para trazer ao mundo aquilo que nós, espíritas, entendemos ser o Consolador prometido por Jesus. Então, ele recebia as mensagens advindas dos mais diversos pontos do mundo, através de muitos médiuns que se manifestou no mundo, e ele foi então organizando. E nessa organização ele foi criando as perguntas e as respostas dos benfeitores espirituais. Muitas dessas respostas, por exemplo, parte vinha de um médium de uma determinada região, parte vinha de médiuns de outras regiões. Então não era ele que era o médium. Exatamente. Allan Kardec não era médium na expressão legítima como nós entendemos médium, mas era evidentemente um grande médium dos benfeitores da espiritualidade, através da intuição, do envolvimento, inspirador, mas não médium de psicografia, de psicofonia, não. Ele era, evidentemente, o bom senso reencarnado, como os seus biólogos, os seus biógrafos o tratam, Ou seja, ele apenas fazia esmiuçar, ajudar dentro da obra espírita, que nós entendêssemos melhor aquilo que os benfeitores espirituais estavam dizendo, fazendo-nos entender, evidentemente, Jesus, aquilo que Jesus não pôde dizer na sua época. Certo. Ô Ismael, e muita gente ainda tem um preconceito quando se trata da doutrina espírita. Na época do lançamento do Livro dos Espíritos, houve uma manifestação contrária? Sim, houve. Allan Kardec teve que enfrentar muitos movimentos de preconceito. Primeiro com a ciência, porque na Europa, especialmente na França, em Paris,
é onde fervilhava todas as descobertas científicas da época. Mas era ali o lugar propício mesmo para os benfeitores implantar o Espiritismo. Então, a primeira etapa, os 70 anos primeiros do Espiritismo, foi todo ocupado para constatar frente à ciência a ciência espiritual, né? A ciência dos Espíritos. Então, ali, muitos cientistas se levantaram contra, mas como cientistas foram estudar as obras espíritas para combatê-las. E acabaram transformando esses cientistas em grandes defensores do Espiritismo, fizeram um grande trabalho pós Allan Kardec, pós o desencarne de Allan Kardec, continuando vivo, evidentemente, a doutrina naqueles primeiros tempos. Tá certo. Ismael, e no Brasil, né? Em que momento que se deu, né, a entrada da doutrina espírita no Brasil? Olha, houve na Europa também um movimento muito interessante, né? Que foi um ato de Barcelona, chamado Ato de Barcelona, onde um bispo de Barcelona, ainda no século XIX, mandou colocar fogo em todas as obras espíritas. E os brasileiros frequentavam, né, aqueles de posse, os intelectuais, os senhores, né, de terras, de escravos, frequentavam muito a Europa, porque era chique naquela época ir para a Europa. E lá então, sabendo desse ato de Barcelona, todos ficaram interessados em ler as obras espíritas. Foi um grande movimento na Espanha, o pessoal queria também saber das obras, assim como muitos brasileiros tiveram interesse. E aí trouxeram para o Brasil as obras, e muitos desses senhores não tiveram dificuldade de aceitar e entender as obras espíritas, dado o fato de que muitos dos seus escravos já praticavam, por exemplo, a mediunidade, já falava da vida pós-morte, já falava da reencarnação. Então, ficou aí, evidentemente, muito mais fácil para os brasileiros e acabou tocando mais profundamente os nossos corações e sobretudo, o lado racional do ser, né, dos intelectuais da época. Tá certo. E, né, a gente falando do Livro dos Espíritos, né, se a pessoa estiver interessada em começar a fazer essa leitura, como que deve ser feita essa leitura para que a pessoa, né, absorva todo o conhecimento, né, tudo que está detalhado na doutrina? Olha, a gente tem um movimento no movimento espírita que diz mais ou menos isso, né? Comece pelo começo. E o começo é o Livro dos Espíritos. Então, além de você poder estudar sozinho o Livro dos Espíritos, nós, no Centro Espírita Nova Era, inclusive distribuímos gratuitamente, né, as obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, obras póstumas, a Gênese. Nós ali procuramos assim, distribuir gratuitamente para os interessados. Mas qualquer livraria encontra, né, por um preço bastante acessível, no máximo R$10 aí o livro, né? E você pode estudar em casa ou estudar em grupo, que é mais aconselhável até. Mesmo que nós estudemos sozinho o Livro dos Espíritos, nós devemos também procurar um grupo de estudo, porque amplia muito o nosso entendimento em relação a ele. Tá certo. Ismael, a gente aproveita já para agradecer a sua participação aqui no Jornal TV Sul, né? E lembrando também que, como hoje é quarta-feira, hoje tem o programa Estrada de Damasco também aqui na TV Sul. É uma ótima oportunidade também para as pessoas, né, conhecerem melhor a doutrina espírita. Hoje, então, é logo mais após o jornal, né, às 7h45, e tem reprise também toda segunda-feira às 6 da tarde. Então, a gente faz o convite para a população assistir também. Eu agradeço de coração esse carinho com a nossa doutrina. A nossa doutrina já, como você disse, sofreu já muitos preconceitos, mas hoje, evidentemente, as pessoas estão mais abertas, estão mais interessadas. O lado mais bonito da nossa doutrina, que eu falo assim, é o que ela tem de mais maravilhosa, é a sua racionalidade. Então, quando a pessoa se abre para aprender as leis da vida e os seus mecanismos, é a doutrina espírita que nós encontramos. Então, o preconceito pode existir dos não espíritas para os espíritas, mas os espíritas amam todas as religiões
porque sabemos da importância de cada uma delas. Por isso que nós temos aqui na TV o programa Estrada de Damasco, todas as quartas-feiras, e vocês podem observar que em nenhum momento se fala contrário a qualquer religião que seja, dado o nosso respeito e carinho para com todas elas. Carinho esse que nós já começamos a receber por todos os lugares que nós andamos hoje. O preconceito hoje é muito pequeno. Parte de pessoas ainda que não tiveram oportunidade de sequer ler uma obra espírita, senão também põe fim no preconceito. Obrigado, Ismael, por sua participação. Eu que agradeço. E vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre os cuidados com a voz. Não saia daí.